Atividade da unidade PCI, proposto pela professora Romari, discentes Damião, Ivana e Márcia Borges. Polo Amargosa. A atividade é os exemplos concretos de mecanismo de acasalamento, escolha do parceiro ou estratégias para maximizar a reprodução. Nosso primeiro exemplo é os cavalos marinhos, que são um dos raros animais onde os machos recebem os ovos, fertilizam, gestam e, ao fim, dão à luz os filhotes. A reprodução dos cavalos marinhos acontece com um envolvente ritual de acasalamento e finaliza com a gravidez dos machos. Ao se encontrarem, machos e fêmeas iniciam um tipo de dança de acasalamento, onde travam suas caudas até conseguirem alinhar seus corpos. Neste momento é que a fêmea deposita seus ovos na bolsa do macho. Com os ovos implantados em sua bolsa abdominal, os machos liberam espermatozoides que os fecundam. A partir da fecundação, eles desenvolvem até estarem prontos para nascerem. A bolsa do macho é um órgão complexo, com várias características para o desenvolvimento do embrião, atuando na regulação da temperatura, do fluxo sanguíneo e da salinidade da água, garantindo assim que os filhotes estejam preparados para a vida no oceano. A gravidez nos machos é uma forma de produzirem mais filhotes viáveis, uma vez que têm um cuidado parental durante todo o desenvolvimento embrionário. Assim, também a fêmea pode produzir rapidamente mais ovos. Elas utilizam da sua energia para nutrir os ovos produzidos e o macho fica responsável por proporcionar um ambiente seguro e controlado ao desenvolvimento do embrião. Nosso segundo exemplo é a reprodução das plantas. As plantas formam o reino Plantae e são organismos eucariontes, pluricelulares e majoritariamente autotróficos. Dentre as plantas, podemos destacar o grupo composto por aquelas que produzem sementes, as fanerógamas, dentro do qual estão as plantas que produzem flores, conhecidas como angiospermas. Há tanto reprodução assexuada quanto sexuada em plantas, e que esta última, que é a sexuada, envolve a produção de gametas e é de extrema importância para a variabilidade genética. Em relação à reprodução sexuada, como as plantas trocam gametas entre si, se elas são imóveis? Como uma planta faz com que seus gametas cheguem até outra planta? Interessante, né? Através das flores. Uma flor completa é composta por algumas estruturas básicas. O estame é a estrutura envolvida com a produção do gameta masculino e é constituído pelo filete e pela antera. Já o carpelo produz o gameta feminino, sendo composto pelo estigma, estilete e pelo ovário, onde está contido o óvulo. Vale frisar que nas plantas o óvulo é a estrutura que armazena o gameta feminino, ao contrário dos animais, onde o óvulo é o gameta feminino. Basicamente, para que ocorra a fertilização, é preciso que o gameta masculino se encontre com o feminino e juntos formem o zigoto. Geralmente, é o gameta masculino da planta que vai ao encontro do feminino. Para isso, a antera produz o grão de pólen, estrutura dentro da qual é contido o gameta masculino e cuja estrutura, que pode variar muito de espécie para espécie, está intimamente relacionada com essa jornada até o óvulo. O grão de pólen, quando chega ao estigma, germina, e a germinação do pólen leva à formação do tubo polínico, que atravessa o estilete e por onde viaja o gameta masculino. Após o estilete, o tubo polínico chega ao ovário e ao óvulo, onde ocorre o encontro com o gameta feminino. Quando os dois gametas finalmente se encontram, ocorre a formação do zigoto, a partir do qual é formado o embrião e, posteriormente, a semente a partir do óvulo.
Aí a gente tem alguns exemplos de polinização. E na polinização entram em ação os agentes polinizadores. Aí são alguns agentes, os responsáveis por transportar o gameta masculino dentro do pólen de um lugar para o outro. Aí vem a pergunta: isso é feito de graça? Existem os recursos e os atrativos envolvidos na polinização. O recurso é basicamente a forma como a planta paga pelo serviço prestado, que é a polinização. Isso pode ser feito ao oferecer alimento para o polinizador e também ao oferecer a reprodução, fornecendo abrigo, material para a construção de ninho, local para se encontrar um parceiro, entre outros. Já o atrativo é a forma como a planta indica ao polinizador como o serviço deve ser feito, ou seja, onde e quando buscar o pólen e para onde levá-lo, feito principalmente através da cor e do cheiro das flores. Nosso terceiro exemplo é a reprodução dos fungos. Os fungos reproduzem-se de forma assexuada, o exemplo, brotamento, divisão binária, entre outros, ou sexuada. São organismos uni- ou multicelulares, heterotróficos e que se reproduzem principalmente por meio da produção de esporos. Os esporos são células que, por mitose, originam novos indivíduos. Em geral, são imóveis, com exceção dos encontrados em quitrídeos e produzidos por estruturas que se elevam acima do micélio, que é a massa enovelada formada por um conjunto de hifas, denominadas de esporângios, ou em células de hifas, filamentos de células sendo denominados de comédios. Os esporos consistem em um método bastante eficaz de propagação, pois podem ser carregados pelo vento, água e animais a grandes distâncias. Quando caem em local propício, com água e nutrientes, desenvolve-se. A reprodução assexuada pode ocorrer de diversas formas. Uma forma comum de reprodução, apresentada por organismos unicelulares, como as leveduras, é o brotamento, no qual ocorre o crescimento de um broto a partir da célula-mãe. Podem também se reproduzir por divisão celular simples. Os mofos ou bolores, bastante encontrados em alimentos em decomposição, produzem esporos assexuadamente, o que origina novos fungos. Já a reprodução sexuada ocorre em 3 etapas, que é a plasmogamia, cariogamia e meiose. A plasmogamia, nessa etapa, ocorre a fusão do citoplasma de 2 micélios. Como em muitas espécies, os núcleos não se fundem imediatamente. Os 2 núcleos haploides permanecem aos pares na célula. Esse micélio é denominado de dicariótico. Com o passar do tempo, esses núcleos passam a dividir-se sem que haja fusão. A cariogamia, essa fase pode demorar horas e até mesmo anos. Aqui ocorre a fusão dos núcleos haploides, o que forma células diploides. No ciclo de vida dos fungos, apenas o zigoto é uma fase diploide. Na meiose, é de extrema importância essa etapa, pois restabelece a forma haploide e origina esporos com maior variabilidade genética. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada.